Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Eu me chamo Dessan e você está no canal Meu Alvo é Cristo, esse canal que a gente tem como objetivo ler e estudar a Palavra de Deus e também estudar a revista da Escola Bíblica Dominical. E hoje eu quero convidar você para nós estudarmos a primeira lição do segundo trimestre, o segundo trimestre da Escola Bíblica Dominical, que vai falar sobre os dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Essa é a nossa revista do segundo trimestre agora de 2021. Essa é a lição dos adultos, tudo bem? E a primeira lição é a lição do dia 4 de abril de 2021, que fala o seguinte: e deu dons aos homens. Venha comigo, vamos estudar essa lição, resumo rápido, tenho certeza que você vai gostar, tá bom? Então o nosso texto áureo, ele está baseado na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 8. A carta de Paulo aos Efésios 4:8 diz o seguinte: pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. E a nossa verdade prática diz assim: os dons são dádivas divinas para a igreja cumprir sua missão, até que o noivo venha buscá-la. Então essa é o nosso texto áureo, essa é a nossa verdade prática e essa é a nossa lição. Que maravilha! Então essa lição nós vamos aprender sobre os dons espirituais. Eu já quero deixar a primeira dica para você. Os dons espirituais, ele é dado para todos. Nos dias atuais, esse dom é dado para todos. Todos aqueles que confessam a Cristo Jesus e são batizados no Espírito Santo, a partir desse momento eles passam a ter os dons espirituais. Eu vou falar sobre isso aqui. Eu já deixei separadinho aqui a história de Atos dos Apóstolos. Eu quero comentar com você até o final, tá bom? Então vamos adiantar para o vídeo não ficar muito longo. Esse é só um resumo prático. Nós vamos entrar na nossa introdução, que diz o seguinte: o que são os dons espirituais? O que nós podemos definir como os dons espirituais? Bom, os dons espirituais podem ser definidos como manifestações sobrenaturais concedidas da parte do Espírito Santo, o que operam através dos crentes para o seu bem comum. Então pronto, a definição de dons espirituais são manifestações espirituais concedidas pelo Espírito Santo. Beleza? Você entendeu isso? Então você que é batizado no Espírito Santo, tenha fé, pode ter certeza que você tem aí um desses dons. Acredite e você vai ver que eles devem ser manifestados e eles são manifestados conforme a necessidade da igreja. Vamos entender como é que os dons são divididos na Bíblia. O tópico de número 1 fala o seguinte: os dons na Bíblia. O subtópico de número 2, o subtópico de número 1 vai falar sobre os dons no Antigo Testamento. Como é um resumo rápido e prático, eu quero dizer o seguinte: o subtópico de número 1 diz assim: no Antigo Testamento, os dons, a palavra que pode ser definida por dons, era usada pelo hebraico, de acordo com o dicionário bíblico, Ikflirt, eu acho que é assim que se pronuncia, mostra que há várias palavras hebraicas que significam dádiva. Então, no Antigo Testamento, essa palavra pode ser usada como dádiva. E no Antigo Testamento, os dons espirituais ou as dádivas divinas, as dádivas de Deus, eram para um grupo seleto, como reis, sacerdotes e profetas. No Antigo Testamento, na Bíblia, é muito importante que você entenda isso. Na Bíblia, os dons ou as dádivas espirituais eram apenas para os reis, os sacerdotes e os profetas. Um grupo bem seleto, um grupo bem separadão mesmo. Já no Novo Testamento não, e aí a gente entra no subtópico de número 2, do tópico de número 1. No Novo Testamento, o dom já é definido por uma palavra grega chamada didomi, tá bom? E na nova aliança, a nova aliança de Cristo Jesus, aquela aliança do Calvário, os dons espirituais ou as dádivas de Deus espirituais passa a ser para todos. Eu gosto muito do que está escrito: todo aquele que crer e for batizado será salvo. Marcos, capítulo de número 16, versículo de número 15. Jesus dá uma ordem: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Todo aquele que crer e for batizado. E esse batizado que Jesus fala aqui é o batismo no Espírito Santo, não é o batismo nas águas. Eu vou falar para você já já sobre isso. Todo aquele que crer e for batizado será salvo. E quem não crer será condenado.
No versículo de número 17 diz: e esses sinais acompanharão todo aquele que crê. Então, no Novo Testamento, na Nova Aliança, os dons espirituais é para toda a igreja. É uma dádiva da igreja. E a gente entra no subtópico de número 3 da nossa revista, do tópico de número 1, fala o seguinte, que nós vamos estudar os dons ministeriais, entender os dons ministeriais, dividido em 3 categorias. Quais são essas categorias? Os dons de serviço, os dons espirituais e os dons ministeriais. Entenda bem que essa divisão é pedagógica. Quando o apóstolo Paulo escreve a sua carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, aos Romanos e aos Efésios, são as 3 cartas que ele menciona os dons do Espírito Santo, ele não divide, ele não tem essa preocupação de dividir mesmo, porque ele quer ensinar sobre a importância dos dons do Espírito Santo. Paulo, ele quer ensinar que é importante que você, meu irmão, você, minha irmã, você que é crente em Cristo Jesus, tenha a prática de buscar sempre o dom do Espírito Santo. Então nós vamos entrar agora no subtópico de número 2. Lembrando, esse é um resumo rápido. Quero incentivar você para estar na Escola Bíblica Dominical, para estar conversando com o professor, para estar interagindo. Então aqui no subtópico de número 2 diz o seguinte: os dons de serviço espirituais e ministeriais. No tópico de número 1, vamos falar sobre os relacionados, os dons relacionados ao serviço cristão. E é isso que nós encontramos na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 12, que nós lemos ainda agora, né? Faz parte da nossa leitura diária. Então, como eu já falei para você ainda agora, o diaconato é um dom. Você ser diácono é ser dom, não é apenas uma consagração. Tem pessoas que são consagradas a diáconos e nós vamos aprender a função do diácono lá na frente. Lembra que nós estamos estudando os dons espirituais e também ministeriais. Então, tem pessoas que é consagrada diácono, mas não tem dom de diácono. Tem pessoas que é consagrada pastor, mas é um ótimo diácono, é um dom. Você servir é dom. Você ajudar o próximo é dom. Então, você está curioso? Leia a carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 12. Certo? Então, aqui está falando sobre os dons relacionados ao serviço cristão. E aí a gente entra no subtópico de número 2, conhecendo os dons espirituais. No subtópico de número 2, o comentarista da lição, ele vai fazer uma referência à igreja de Corinto. A igreja de Corinto, de acordo com o comentário bíblico da CPAD, eu não sei falar esse nome, tá? A vida, olha, uma das características dominantes em Corinto, ou na igreja de Corinto, era a vida pregressa dos membros envolvidos com idolatria. Irmãos e minhas irmãs, é muito importante essa lição desse trimestre que nós vamos estar falando sobre os dons espirituais. Por quê? Porque alguns desses dons podem ser confundidos com rituais satânicos. Isso estava acontecendo muito na igreja de Corinto, por isso a necessidade de Paulo escrever especificamente para Corinto, também para os romanos e para os efésios, para ensinar a importância. E algumas pessoas, certo, confundem manifestações espirituais com manifestações demoníacas. Inclusive eu vejo aqui no YouTube canais e canais aí dizendo que algumas manifestações demoníacas são espirituais e algumas manifestações espirituais são demoníacas. Eu não quero aprofundar nesse assunto, mas você está me entendendo. Você deve estudar e se preocupar em entender os dons espirituais para que você não caia nessa doutrina, certo? Nós devemos estudar os dons espirituais para que nós não venhamos cair nessa doutrina falsa e quem sabe até em heresias que está sendo criada aí, com certeza, por muita gente. Subtópico de número 3, o tópico de número 2 vai falar acerca dos dons espirituais. Aí aqui vai fazer a referência à carta de Paulo aos Efésios, sobre os dons ministeriais, né? Na carta de Paulo aos Efésios, ele fala sobre os dons ministeriais, aí ele fala sobre os apóstolos, sobre os profetas, sobre os evangelistas, sobre os pastores, sobre os doutores. Então nós encontramos aqui uma separação também. Nem todo pastor é evangelista, nem todo evangelista é pastor. Isso é dom.
Porque para você ser pastor, você tem que amar de verdade. E às vezes a pessoa é evangelista. O que é o evangelista? É aquele que prega e ganha a alma, mas muitas das vezes não aceita algumas situações e fala duro. O pastor não. O pastor é aquele que se preocupa com... O evangelista, ele chega no lugar, ele prega, ganha alma e parte para frente. O negócio dele é ganhar alma. O pastor não. O pastor é aquele que se preocupa em trazer a ovelha para perto, em cuidar da ovelha, aquele que se preocupa em visitar, é aquele que se preocupa em fazer a oração nos lares, é aquele que se preocupa em saber como a ovelha está, é aquele que se preocupa em ter uma intimidade maior com a ovelha. Você está vendo aí? Então, acerca dos dons ministeriais, você já consegue ver essa diferença. O evangelista ganha alma, o pastor cuida, né? Então, nem todos são evangelistas, nem todos são pastores. Paulo vai falar sobre isso, vai explicar sobre isso. Tenha isso em mente. E aí a gente vai entrar agora no tópico de número 3, que vai falar sobre Corinto, uma igreja problemática na administração dos dons espirituais. E aí a gente entra no subtópico de número 1, do tópico de número 3, que diz o seguinte: os dons são importantes. Todos os dons são importantes. O que acontecia na igreja de Corinto e acontece muitas das vezes na igreja de hoje é o seguinte: aquela bagunça, dizer o meu dom é melhor, eu oro e a pessoa é curada, o dom de cura é mais importante, eu profetizo, o dom de profecia é mais importante, eu falo em línguas, o falar em línguas é mais importante. Paulo enfatiza que todos os dons são importantes. Tem um grupo de pessoas aí que dizem que os dons acabaram com os apóstolos e não acabou. E eles se aproveitam dessa teoria dizendo, quando há essa discussão é porque os dons não existem. Eu vou explicar para você já sobre isso. Nós vamos aprender no subtópico de número 1 do tópico de número 3 que todos os dons são importantes, sim. E no subtópico de número 2 vai falar sobre as diversidades de dons. Como eu falei, Paulo fala aos coríntios, aos romanos e aos efésios, e ele lista uma quantidade de dons. Não é só falar em línguas, não é só profetizar, não é só cura. Há uma variedade, há uma diversidade de dom. Nós vamos aprender isso na nossa escola bíblica dominical. Entre eles aí, já está os dons que eu falei, né? Na carta que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo de número 12, vai falar já que tem 9 dons espirituais só na carta de Paulo aos Coríntios. Aí na carta de Romanos, Romanos capítulo de número 12, a partir do versículo de número 3 vai falar sobre os dons. Efésios capítulo de número 4, a partir do versículo de número 7 vai falar sobre os dons. Então nós temos aí diversidade de dons. Você que é professor da escola bíblica dominical, dá uma olhada, dá uma lida e dá uma escrevinhada aí, para você aprender um pouco mais sobre os dons espirituais. E a autossuficiência e humildade, subtópico de número 3, falando dos dons espirituais. Nesse subtópico de número 3, falando sobre os dons espirituais, é muito importante que nós frisemos o seguinte, que se você tem um dom, que Deus lhe abençoou com esse dom, não aproveite esse dom para ser maior que os outros. Haja com humildade, entenda que o que você tem foi Deus que te deu, foi Deus quem te capacitou, foi Deus quem te preparou, foi Deus quem te entregou esse dom. Então haja com humildade, é essa a mensagem que eu quero deixar para você. E para finalizar, eu quero falar para você o seguinte, lembra que eu falei, que eu citei o livro de Marcos, capítulo de número 16, versículo de número 15, quando Jesus fala aos discípulos, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Versículo de número 16 diz, e todo aquele que crer e for batizado será salvo. Esse batismo que Jesus fala é o batismo no Espírito Santo. E eu vou te mostrar isso na Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 18, versículo de número 24, diz o seguinte, nesse meio tempo chegou a Éfeso o judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Então Apolo, ele era eloquente, ele conseguia falar bem e conhecia as Escrituras. Olha o que diz o versículo de número 26. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo e com mais exatidão, olha só, e com mais exatidão, lhe expuseram o caminho de Deus. Então,
Apolo chegou e começou a pregar sobre Cristo. Mas Apolo só conhecia o batismo nas águas, o batismo de João. Quer que eu te mostre aonde? Capítulo de número 19. Capítulo de número 19. Paulo chega na cidade de Éfeso. E quando ele encontra os crentes de Éfeso, ele faz uma pergunta, no versículo de número 3. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizado? Responderam-lhe: no batismo de João. Disse-lhe Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que crês naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Versículo de número 6. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E tanto falavam em línguas como profetizavam. Tanto falavam em línguas como profetizavam. Então entenda bem aqui, nem sempre quem é eloquente na palavra como um Apolo, se você não entendeu que o batismo do Espírito Santo, ele te dá os dons espirituais. Eu teve uma discussão com uma pessoa aí que diz que o Espírito Santo é bem seletivo. Ele não é seletivo. Está aqui, Cristo falou, versículo de número 16 do livro de Marcos. Todo aquele que crê e for batizado no Espírito Santo. Não tem essa no Espírito Santo na Bíblia. Só diz todo aquele que crê e for batizado será salvo. Mas eu acabei de mostrar para você aqui que Apolo cria e ele tinha sido batizado nas águas por João. Ele acreditava no batismo por João. E ele aprendeu depois com Priscila e Áquila os ensinamentos de Paulo, que falava sobre o batismo do Espírito Santo. E depois ele foi batizado com o Espírito Santo. Paulo chega na cidade de Éfeso e vê uma igreja que fora batizada pelo batismo das águas, mas não haviam experimentado o batismo com o Espírito Santo. Olha o que é interessante. No versículo de número 2... perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando creres? Olha só, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando creres? Ao que lhe responderam, os crentes da igreja de Éfeso responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos falar que existe o Espírito Santo. Tá vendo aí? Que lição maravilhosa nós vamos ter nesse domingo, dia 4. Não perca. Então, você, meu amigo, que é batizado no Espírito Santo de Deus, saiba que você tem os dons espirituais. Quais são? Procura lá. Os dons são diferentes dos frutos, beleza? Nós vamos ter uma matéria falando sobre fruto, mas os dons são diferentes dos frutos. Você que ainda não é batizado no Espírito Santo, busque ser batizado no Espírito Santo. Seja batizado no Espírito Santo e Deus vai lhe proporcionar esses dons, em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor. Eu me chamo Dessan, você está no canal Meu Alvo é Cristo. Deus lhe abençoe.